O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso Guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Meus filhos e filhas, eu quis começar esse momento de reflexão com essas 2 orações, para que a gente nunca se esqueça de que somos protegidos por Deus, através do nosso anjo da guarda. Mesmo que nós nos esqueçamos, Ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando, e na medida do possível, quando nós damos abertura a Ele, para que nós não nos desviemos do caminho correto, e que também que nós peçamos ao Senhor que afaste de nós tudo aquilo que o inimigo de Deus possa nos oferecer, mas que nós também tenhamos a coragem de renunciar ao pecado, renunciar ao erro, para que nós possamos realmente viver a vida na graça. E por que é que eu digo isso? Sempre quando nós estamos terminando um ano e começando um próximo, nós fazemos uma retrospectiva na nossa mente, na nossa vida, de como foi o ano que nós estamos terminando, e aí criando expectativas, fazendo promessas para o ano que há de vir. Mas só que eu gostaria de reflexão com aquilo que a primeira leitura nos propõe. Nós temos a famosa bênção de Araão. O Senhor te abençoe e te guarde, enfim. O que nós podemos entender por bênção? E bênção, muitas vezes, nós colocamos como sinônimo de graça.
Nós utilizamos essas duas palavras praticamente durante todo o nosso ano, no nosso dia. Mas o que isso significa? Nós, equivocada, entendemos bênção e graça pedimos para que Ele possa conceder a nós porventura, de dar coisa, é a tradução da palavra kairos do grego, que é utilizada praticamente em todo o Novo Testamento. Mas eu gostaria de a palavra graça, mas com a sua tradução da palavra do Antigo Testamento, que significa charis ou charis, depende da pronúncia do hebraico. Mas por que eu quero utilizar essa expressão, essa palavra, que é traduzida como graça no português? Charis ou charis nada mais é do que o ato de se inclinar, para poder escutar. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Quando nós pedimos a bênção de Deus, nós pedimos que Deus se incline, que Ele ouça aquilo que nós estamos pedindo, que Ele ouça aquilo que nós estamos conversando com Ele. Mas que a situação se conduza da melhor maneira possível, de acordo sempre com a vontade de Deus. E utilizar, entender, de Deus se inclinar e de ouvir aquilo que nós pedimos, demonstra o quanto Deus se importa com cada um de nós, o quanto Deus se preocupa e o quanto Deus nos quer sempre no melhor caminho. Mas, por vezes, quando nós falamos da graça de Deus, e esse ato de se inclinar e que Deus deve nos escutar, é que Ele vai nos dar as ferramentas necessárias para que nós desempenhemos da melhor maneira possível a missão que Ele confia a cada um de nós. Entendam o que eu estou dizendo. Ele nos escuta e nos dá sim aquilo que nós precisamos para que nós possamos dar cabo da missão que Ele confia a cada um de nós. Mas sabe qual é o problema? Que nós por vezes não queremos enxergar aquilo que Deus nos dá porque nós precisamos, porque nós simplesmente queremos que Deus atenda o nosso pedido ou a nossa prece da maneira como nós queremos. E coloque a mão na sua consciência nesse momento. O que você tem pedido a Deus nas suas orações? As suas orações demonstram a confiança em Deus e acolher aquilo que Ele nos dá? Ou as suas orações são pedidos e mais pedidos para si, muitas vezes de uma maneira mesquinha, e malemar pedir que Deus dê alguma coisa a alguém que nós estamos intercedendo, mas tem hora que nós exigimos que Deus dê aquilo que nós queremos, seja para si ou seja para os outros, e Deus nos dá, e Deus não nos dá. Deus é ruim.
olha só como Deus se esqueceu de mim, olha só, eu estou perdendo a fé por conta disso. Não vale a pena rezar, nossa, não vale a pena dedicar um tempo à vida de oração, nossa, não vale a pena prestar um serviço na vida de comunidade, porque olha só como Deus nos abandonou, como Deus me abandonou. Será que essa oração, essa lamúria que eu acabei de dizer nesse momento, é algo distante de nós? Ou é algo que nós até mesmo viemos pensando dessa forma para a celebração do dia de hoje? Somos nós que precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa agir em nós, para que Deus possa nos guiar pelo melhor caminho, e aí sim nós sermos agradecidos a Deus, porque Ele nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa missão. E qual é a nossa primeira missão, ou como comumente nós chamamos, qual que é a nossa primeira vocação, que todos aqui, sem exceção, são chamados e que são vocacionados a isso? A santidade. Santidade aqui, gente, tem pessoas que simplesmente veem a vida dos santos ali, nos seus últimos momentos de vida, que entram em momento de êxtase, alguns foram chagados, outros têm realmente uma intimidade com Deus, que entenderam que até mesmo aquela escuridão que estava dentro do seu coração para poder cumprir a sua missão, era para que a pessoa pudesse desempenhar da melhor maneira possível a missão que lhe foi confiada. Madre Teresa de Calcutá é um desses exemplos. Isso é o fim da vida. Tem hora que quando nós falamos da graça de Deus nos escutar e dar aquilo que nós precisamos para a nossa vida de santidade, muitos de nós quer começar por onde? Quer começar pelo final, quer começar ali pelo produto final, onde a pessoa já tem uma intimidade com Deus, já entendeu a sua missão e já começa a agradecer a Deus, porque entende que o seu tempo está terminando. E até mesmo quando tem hora que nós vamos fazer os nossos propósitos para o próximo ano, por exemplo, gente, coloquemos o pé no chão. Na vida de oração, por exemplo, a pessoa mal conseguiu rezar o terço durante todo esse ano. E aí depois da missa, depois desse momento de encontro com Deus, estufa o peito e já fala que amanhã é domingo, segunda-feira, vai começar a rezar o rosário, vai começar a ler a palavra de Deus diariamente, vai procurar fazer leituras espirituais com livros próprios, vai buscar fazer uma das obras de misericórdia corporais e espirituais. A pessoa começa segunda, terça, quarta, na sexta não está tendo força nem de traçar o sinal da cruz. E aí alguns falam, vejam só como estou sendo tentado, vejam só como o inimigo de Deus está aqui impedindo que eu reze, que eu esteja ali na presença de Deus. Nossa, Deus tem que ter piedade de mim. Gente, o demônio não está nem preocupado com a gente ainda. Por quê? Porque agir dessa forma, sem acostumar a sua alma a estar na presença de Deus, é por isso que muitos arriam, é por isso que não se dá conta. Nós precisamos aprender que estar na presença de Deus e ter uma vida de santidade, que nada mais é do que pensar e agir como Deus, começa nas pequenas coisas e no nosso dia a dia. Se você nunca rezou o terço e quer começar,
Uma semana é uma dezena, 2, 3 e vai. Quer chegar ao rosário? Quer começar a meditar a palavra de Deus? Comece 2 vezes na semana e depois vá aumentando de maneira gradativa. E aí você vai realmente fazer com que a vida de oração faça parte do seu dia. E aí o agir como Deus também vai fazer parte do seu dia a dia e não algo distante, onde a gente patina e não chega a lugar nenhum. Mas não chega a lugar nenhum por quê? Porque nós vamos fazer pelo caminho errado. Nós queremos começar pelo fim e não pelo respeitar aqui a nossa condição, o nosso estado de vida. Então, se você quer colocar algum propósito na sua vida de oração e santidade com Deus, seja sincero e não simplesmente fazer um discurso bonito num dia e conseguir cumprir esse propósito 2, 3 dias e depois não aguenta mais. Mas também, nós também precisamos aprender que, além de nos aproximar de Deus, de acostumar a nossa alma a estar na presença de Deus, nós também precisamos ser perseverantes. E a perseverança não se dá quando está tudo lindo e maravilhoso. A perseverança não se dá indo bem porque é fácil. A perseverança se dá quando a oração perde o gosto. Quando nós, por conta do coração pesado, ficamos um pouco sem graça de nos colocar. Precisamos fazer isso mesmo assim. A perseverança se dá mesmo quando nós não sentimos nada. A perseverança se dá quando nós fazemos aquilo que é certo, independente se nós concordamos ou não, independente se nós gostamos ou não. Porque se nós colocamos a nossa vontade à frente de Deus, nós vamos arrumar justificativas para ficar lamuriando, para poder ficar reclamando. Nós vamos arrumar justificativas do porquê que nós não resistimos ao pecado, não resistimos à tentação. Vamos ficar arrumando justificativas que nós não temos tempo. E aí, quando nós nos damos conta do nosso dia, nós perdemos o tempo com muitas coisas e nós não nos damos conta. Em vez de tentar fazer com que o nosso coração esteja junto de Deus, esteja próximo de Deus, isso sim é viver na graça, isso sim é fazer valer quando Deus se inclina para poder escutar o nosso pedido, e Ele se inclina e vê a nossa perseverança, e vê que nós não desistimos. Se pecamos, levantamos e começamos novamente. Só assim nós vamos poder dizer que nos aproximamos de Deus, que estamos realmente abrindo o nosso coração para a graça de Deus. E muitas coisas podem não estar acontecendo aí na sua vida, porque você ainda não confia em Deus, porque ainda você não abriu o seu coração para que Deus possa agir, com medo, com dúvidas, com questionamentos, com orgulho, enfim, com qualquer um desses sentimentos. E aqui não é Deus que não quer vir ao nosso encontro, somos nós que levantamos os muros, somos nós que levantamos as barreiras para que Deus não esteja em nós, ou para que Deus não haja em nós como deveria agir e como nós também deveríamos nos portar diante de Deus. E o que é mais triste hoje em dia, na segunda leitura, é dito que Jesus chama de Deus de Abá, que é papai, papaizinho, que é uma intimidade muito
próxima com alguém. E é dessa forma que Jesus nos ensina a nos portar junto de Deus, de chamar de Deus de pai, papaizinho, papai, porque Ele realmente nos quer próximos dEle, nos quer realmente íntimos, mas infelizmente o que nós temos? Nós preferimos viver na superficialidade, nós preferimos viver no raso, e não nos aprofundar nessa intimidade com Deus. E aí cada um aqui vai dar a resposta para isso. Mas qual é o problema? É que infelizmente nós temos pessoas rasas querendo falar de algo profundo que ainda não viveu ou que ainda não vive. Pessoas rasas que querem dizer aos outros como que elas devem se portar e ela mesma não vive aquilo. E vou dar um exemplo para vocês. Tem vezes que por esses dias aí, eu tenho percebido ultimamente um culto, um endeusamento do corpo. As pessoas na academia, fazendo musculação, fazendo as suas dietas, enfim, tudo isso. E aí, essas mesmas pessoas que são cristãs, acham que enganam, colocando textinhos motivacionais para a saúde, aí mostrar os homens com aquela camiseta que se estufar o peito rasga. As mulheres postando fotos que praticamente é um pano de prato, que tampa o busto e as partes mais baixas, e ali falando que cuide do corpo e colocando até Deus no meio. Me desculpe, seja sincero, você faz isso para poder se mostrar, você faz isso para poder chamar a atenção para si e não para Deus. O que me entristece é que muitos de nós vamos nessa rabeira e caímos nesse tipo de discurso. Precisamos tomar cuidado. Nós não podemos ser pessoas rasas, ou desculpe a expressão aqui, pessoas medíocres. Medíocres aqui é que vivem na média. Quando eu dava aula, no final de semestre, era aquele desespero. Professor, meio ponto, professor, 1 ponto. Aluno que eu escutava dizer assim, eu vou estudar só isso, tirando 7 está ótimo, eu passei de ano. Quem age desse jeito não se forma bem, não vai se tornar um bom profissional. E a mesma coisa, gente, se nós simplesmente fizermos as coisas, pelo menos o purgatório, pelo menos isso aqui garante o céu e não me preocupo com mais nada, e vai levando a vida dessa forma. Quando nós agimos assim, nós não conseguimos ter um coração agradecido, nós não conseguimos ter um coração grato a Deus, porque nos falta algo. O que nos falta? A própria pessoa de Deus. E aqui, eu não sei como você veio para a celebração no dia de hoje, eu não sei como está o seu coração, mas será que tudo foi ruim? Ou tudo está ruim? Não tem nada de bom que aconteceu? Não tem nada de bom que está acontecendo na sua vida? Por exemplo, aconteceu uma situação muito triste na sua vida que te desanimou, mas você se manteve perseverante, está aqui. Louvado seja Deus por isso, porque você não desistiu. Nossa, eu estou cansado, vou confessar. Louvado seja Deus por isso, porque você conseguiu vencer essa barreira do pecado e querer se aproximar um pouco mais de Deus. Ou no nosso dia a dia, com as nossas mais variadas relações, será que tudo foi ruim? Ou nós que damos ouvido a meia dúzia que falam mal, que criticam e têm gosto por isso, em vez de valorizar as bênçãos, as graças, as boas amizades, as pessoas que
se colocam na nossa vida e que são presentes de Deus e que muito cooperaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Se nós não sabemos de maneira direta, pode ter certeza que de indireta alguém rezou por você, que alguém torceu por você, que alguém literalmente se alegrou quando você disse que conquistou aquilo que desejava ou que foi agraciado por Deus. Então, que nesta Eucaristia, no dia de hoje, nós possamos pedir realmente um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e faz por cada um de nós. Que os nossos propósitos para 2023 sejam para que nós nos aprofundemos na nossa relação com Deus e que nós não nos contentemos a ficar na média, a sermos medíocres, porque Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para nos contentar com um pouco, mas sim com muito que Ele pode nos ofertar e que nós podemos também levar as outras pessoas para que possam se aproximar cada vez mais de Deus. E que com o nosso testemunho, com a nossa forma de ser, nós também possamos de alguma forma ajudar Deus a povoar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.